Glória a Deus, muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Feliz pela oportunidade de estar no ajuntamento de jovens. Posso ouvir um amém dos jovens? Glória a Deus, a palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são? Você pode dizer com realidade agora: eu sou forte. Agora dê um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Vamos então, nessa noite, compartilhar com vocês a respeito de relacionamento. O tema da palavra hoje é restaurando o meu relacionamento com meus pais. Quero compartilhar o texto com você que está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Glória a Deus. Diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vamos orar, amém? Pai, nós te damos louvor, honra e glória. Pai, como nós te agradecemos porque estamos nessa noite separando, Senhor, esse tempo precioso para estarmos, Senhor, na Tua presença, para termos acesso à poderosa palavra do Senhor, palavra que nos transforma, palavra que vivifica o nosso espírito e traz mudanças, Senhor, na nossa estrutura de enxergar todas as circunstâncias. Pai, eu oro para que o espírito de revelação e do pleno conhecimento da Tua vontade seja estabelecido nesse lugar, na minha vida e na vida dos meus irmãos. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Queridos, relacionamento. Relacionamento é uma arte, ok? Relacionamento exige de nós alguns manejos, exige de nós alguns posicionamentos. Então, eu formulei aqui um conceito a respeito de relacionamento. Então, relacionamento é a arte de possuir, diga comigo, habilidade. E que habilidade é essa? É de flexibilizar nos momentos em que eu sou desafiada pelos problemas, pelas adversidades e pelas decepções que nós já enfrentamos. Ou no nosso passado, ou hoje. Eu posso estar enfrentando desafios. Então, o relacionamento, ele exige de mim uma habilidade. E essa habilidade é flexibilidade. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me enxergar, eu preciso me considerar, mas eu também preciso considerar o outro, aquilo que é importante, aquilo que ele valoriza. Por isso nós precisamos da flexibilidade nos nossos relacionamentos. Posso ouvir um amém? Ok? Gravem isso. Flexibilidade é a capacidade de me enxergar e enxergar aquilo que é importante também para o outro. Então, os pais, eles foram as figuras instituídas por Deus, que foram dotadas de toda a fonte de provisão que eu e você precisamos. Esse foi o desejo original de Deus, quando Ele instituiu um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. E o propósito de Deus, através dessas figuras instituídas por Ele, era para me prover satisfação, realização, confiança, segurança e capacidade. Esse era o chamado, esse é o chamado para os pais. Nós somos responsáveis por trazer essa realidade na vida dos nossos filhos. Mas aí você me pergunta assim: pastor, hoje eu estou aqui, eu estou como filho. Eu estou aqui como filho e não vivi nada disso. Eu não experimentei nada disso na minha jornada, muito pelo contrário. O que eu vivi é algo muito distante de tudo isso que a senhora está falando hoje. Mas eu quero que você entenda
que a consequência da realidade que nós temos hoje é a consequência, por quê? Porque se multiplicou a maldade e a iniquidade. E os propósitos de Deus, a verdade de Deus, para que um homem e uma mulher pudessem viver, sofreram ataques, sofreram intrusões que modificaram esse padrão inicial do projeto de Deus para um pai e para uma mãe. E aí, porque se multiplicou essa iniquidade e esse padrão, que é o padrão do mundo, é um padrão, é uma cultura do mundo. O que passou a existir? Passou a existir, diga comigo, liberdade. E essa liberdade trouxe uma consequência, trouxe danos junto com essa liberdade. E um dos pensamentos que norteiam essa realidade hoje, por muitas pessoas, é: eu preciso ser feliz. Esse é um padrão de pensamento que existe hoje no mundo. E esse eu preciso ser feliz me faz entender que eu posso viver tudo, que eu posso experimentar todas as coisas, porque eu preciso ser feliz. E em muitos momentos essa condição é gerado filhos. E filhos que desde o início da sua trajetória já enfrentam sofrimento, abandono e rejeição. Um outro grupo de filhos que nasceram, talvez num lar como eu, nasci num lar com um pai e uma mãe, que estavam até presentes fisicamente, mas porém ausentes, com uma preocupação: eu preciso dar o melhor para os meus filhos. E esse dar o melhor exigia deles um nível de trabalho intenso. Então, nos momentos onde havia uma necessidade de amparo, de suporte, de uma palavra de encorajamento, não estava presente. Por quê? Porque estava muito ocupado. E mesmo quando nós temos pais presentes fisicamente, isso não significa que nós temos pais que estão cumprindo esse papel de dar suporte, de dar apoio e de trazer segurança. Um outro grupo de filhos, talvez, nem conheceram seus pais. Não tiveram a oportunidade de saber quem foi o seu pai ou a sua mãe. Um outro grupo pode até ter perdido o pai e a mãe muito cedo, ou um dos dois, por causa da morte. Mas, queridos, todas essas condições que eu estou te falando hoje, elas geram em nós, elas trouxeram para nós uma distorção. Ela trouxe para nós dificuldades. E essas dificuldades, elas nos trazem hoje uma forma de lidar com os problemas e com as dificuldades, da maneira que os meus resultados não são positivos. Ou seja, todas essas experiências, todas essas condições podem me levar a adotar uma conduta, uma atitude que tudo que eu quero é construir, mas com as minhas atitudes e com a minha forma de lidar, eu estou destruindo, eu estou afastando, eu estou evitando. Então, diante de tantos dilemas que eu estou falando hoje para você, e aí você me pergunta: e agora, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com esse desafio? Porque eu tenho um pai e uma mãe. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é como você enxerga esse pai e essa mãe? Como você enxerga? Para aí alguns segundos agora e faz uma reflexão. Quais são os pensamentos que são acionados quando você se vê diante deles? O que você pensa a respeito deles? O que vem ao seu coração? Me cobra demais, nunca está bom, eu me esforço, mas eu nunca consigo agradar. Eu tento fazer o melhor, mas nunca sou aceita, nunca sou ali amparada. Eu sempre tenho uma palavra de crítica e eu quero estar longe, eu não quero estar perto. O que vem nos seus pensamentos? O que são acionados? E a outra pergunta que você não precisa responder para mim, mas para você, é como você está lidando com esses pais.
E eu vou te ensinar uma regra. Uma regra que eu aplico na minha vida pessoal. A regra do 10 por 90. O que é isso? 10% é o que me aciona, é o problema, ok? É a dificuldade, é a situação adversa. E isso se refere a 10%. Os outros 90% é como eu vou lidar com isso. Como que eu vou lidar? Porque aí quem vai escolher, diga para mim, sou eu. Eu é que escolho. Eu é que vou decidir. Eu é que vou tratar a situação. Agora, como eu vou tratar e como eu vou lidar se refere aos 90%. Porque entenda uma coisa, você não tem o poder de mudar ninguém. Você não tem como acionar na vida do outro nenhum processo de transformação. Mas eu quero que você entenda hoje, se você é responsável por algo, você é responsável pelo seu processo de transformação. Quando nós mudamos, quando nós nos comprometemos com aquilo que é necessário ser feito, eu dou os passos nessa direção. Eu me movo. Por quê? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso viver o meu processo de transformação. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia por isso. Aleluia, quando eu me volto para mim mesma e em vez de olhar para o outro, eu coloco como um refletor aonde? Luz no meu coração, luz nos meus pensamentos, como eu estou lidando com os desafios e como eu estou lidando com as adversidades. E eu preciso olhar para mim mesma, o meu coração, todos os dias precisa estar como uma mesa como essa. E essa mesa, eu preciso sentar com o meu Pai, para colocar e avaliar o que está no meu coração. Posso ouvir um amém? Então, atitudes práticas que você pode ter no seu dia a dia, aprendendo a lidar com as situações práticas para que aconteça restauração nos seus relacionamentos. E nós estamos falando de relacionamento com quem, jovens? Eita, devagar. Ó, gente, a gente está numa igreja pentecostal, amém? Me converti numa presbiteriana, que na presbiteriana era um passinho para cá, outro para lá. Vim para cá, para uma igreja pentecostal. Fiquei quase 2 anos desviada aqui dentro da igreja. Por quê? Porque é muito crítico. Eu digo, meu Deus, esse povo é doido. O que eu estou fazendo aqui? Porque todo mundo orava alto, todo mundo gritava, mas que presença de Deus linda e maravilhosa no nosso meio. Amém? Então nós estamos numa igreja pentecostal, oh glória, aleluia, e nós estamos tendo acesso, irmãos, todas as vezes que eu vou para a igreja, todas as vezes que eu estou num ajuntamento como esse, eu já vou com uma expectativa, eu já vou com meu coração queimando, porque eu chego nesse ambiente profético, que é o ambiente aonde a glória de Deus se move. Então eu vou com meu coração explodindo. Eu sei, Senhor, o Senhor vai fazer algo hoje na minha vida. Por quê? Porque eu decido, eu estou aberta e eu quero. Então deseje, crie expectativas no seu coração. Todas as vezes que você estiver num ambiente como esse, entenda, algo sobrenatural acontece em nós. Eu só preciso dar acesso a essa realidade. Então, as atitudes que eu preciso ter, as atitudes que eu preciso adotar para lidar com essas situações que eu lido. Todas as famílias enfrentam desafios. Todas as famílias enfrentam adversidades. Por quê? Porque é relacionamento. E relacionamento exige de nós. Relacionamento exige troca. Então, primeira atitude que eu e você podemos adotar. Adote a decisão de enxergar as qualidades do seu pai e da sua mãe. Provérbios 23, 7. Quem tem aí pode abrir. Provérbios 23, 7. Um texto que me ensinou muito. Um texto que me trouxe uma nova visão. Que trouxe um entendimento não só no meu relacionamento com os meus pais, mas no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos. Mas hoje eu quero enfatizar o seu olhar para os seus pais.
Como você tem olhado para eles? E se você tem olhado de uma forma crítica, enxergando só as dificuldades, as vulnerabilidades do seu pai e da sua mãe, eu quero te dizer que o seu coração vai ficar travado para lidar com eles. Você vai ter muita dificuldade de lidar com essas condições. Por quê? Porque do jeito que você pensa, aciona o seu sentimento. E o seu sentimento acionado vai também virar uma chave que vai afetar o seu comportamento. Por isso é tão precioso você trazer um senso de domínio para os seus pensamentos. E a palavra do Senhor já nos ensina isso nesse texto de Provérbios 23, 7. É a parte A do versículo. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Assim como o homem pensar, em outra tradução nos ensina, assim será. Há um poder nos nossos pensamentos. Os pensamentos acionam sentimentos e os sentimentos afetam o meu comportamento. Então, se eu enfatizo, se eu enxergo só as dificuldades dos meus pais, o meu coração vai se encher de sentimentos positivos ou negativos, queridos? Negativos. E quando você for se relacionar com ele, você vai ativado no negativo ou no positivo? No negativo. Então você vai ser ríspido, você vai ser grosseiro. Ele vai falar: ei, fulano, vem aqui. Não, pai, eu estou muito ocupado, já vou. Já estou indo. Não quer estar perto, quer se afastar, não tem tempo. Por quê? Porque está acionado pelos pensamentos. Então, aprenda. Ok, não quero te dizer que você não precisa olhar as vulnerabilidades. Olhe, enxergue, trate, mas enxergue também as qualidades, as virtudes e aquilo que eles têm de melhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Segunda atitude, tenha uma comunicação de vida. Provérbios 18, 21. Amo esse texto. Eu quero te dizer que nos seus lábios, na sua boca há poder. Diga comigo, poder. Agora existem dois poderes. O poder que gera vida e um poder que gera morte. E quando você está acionado pelos seus pensamentos negativos, o que sai da sua boca é morte. Você comunica morte, você comunica crítica, você comunica afastamento. E a palavra do Senhor já está nos ensinando que existe poder, diga poder. Existe poder na minha boca. Então, usa esse poder de maneira que gere vida e não morte. Que gere transformação, que gere mudança. E como você pode aplicar isso de uma forma prática? Você lista as qualidades do seu pai e da sua mãe. E quando você se encontra com ele ao longo do dia, você declara a qualidade. Você fala com generosidade. Você fala com compaixão. Você fala com gentileza com ele. Já existe uma máxima: gentileza gera... Muito bem, gentileza gera gentileza. E o inverso também é real. Se eu tenho uma palavra destrutiva, se eu tenho uma palavra negativa, eu vou gerar morte e não gero vida. Mas nós somos chamados a gerar vida. E há poder na sua boca. Já é comprovado aquilo que os cientistas, os pesquisadores, passaram anos estudando, experimentando através de vidas. A palavra do Senhor já nos ensina, já nos orienta. A palavra do Senhor já nos instrui a lidar. Agora, irmãos, eu saber de uma grande verdade não muda nada. Eu posso ouvir muitas verdades, eu posso ter acesso ao conhecimento. E eu tenho acesso ao conhecimento quando eu aprendo a respeito de algo. Mas eu aprender a respeito de algo não muda nada. Não muda nada. O que vai mudar
na minha e na sua vida, o que muda na minha e na sua família, é quando eu tenho acesso ao conhecimento, experimento o conhecimento na minha vida e coloco em prática nas minhas circunstâncias. Por quê? Porque o poder de Deus é manifestado através da sua palavra. Então eu me movo pela palavra, eu creio na palavra e eu experimento a palavra na minha vida e pratico na minha realidade. Aleluia! Aí existe mudança, aí existe transformação. Mas quando eu aprendo e eu vou só me enchendo de conhecimento, às vezes a gente vai no YouTube e a gente quer ouvir todas as ministrações que tem lá. E é muita coisa hoje sendo oferecida o tempo todo. E eu gosto, queridos, eu amo. Eu tenho sido instruída também por esse conteúdo. Porém, o que eu preciso entender, que quando eu tenho acesso a uma realidade espiritual, eu passo a ter compromisso em viver essa realidade. Então vamos crescer. Vamos crescer nas pequenas coisas. Vamos crescer nas pequenas atitudes. E quando eu cresço numa atitude, eu começo a trabalhar outra. Posso ouvir um amém? Porque às vezes a gente quer aprender tudo, a gente quer fazer tudo, a gente aciona tudo e a gente não muda nada. Continua tudo do mesmo jeito. Então vamos crescer numa área, fechou um ciclo, eu entro no novo ciclo. Posso ouvir um amém? Aleluia! Quero te encorajar a você ter uma visão otimista da sua família. A ter uma visão acionada pela fé. Amo esse texto de Romanos 4:7. Abre, marca na sua Bíblia e a partir de hoje eu quero profetizar na sua vida que você vai passar a ter uma visão sobrenatural dos seus pais. Você vai enxergar já declarando as transformações e as mudanças no coração deles. E a palavra de Romanos 4:17 diz assim, a parte B, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Isso é fé, amém? Isso é ter um padrão, uma visão otimista. Crie uma imagem mental pela fé da restauração e da renovação na sua família. Agora, quem vai gerar isso? Diga, sou eu. Quem vai mudar? Sou eu. Sabe, queridos, eu tenho ainda meus pais vivos. E os meus pais, eles ainda não conhecem a Jesus. E quando eu me converti, foi uma grande decepção para o meu pai. Meu pai ficou arrasado, porque meu pai, ele foi aquele pai que sempre me levou para a igreja. Eu cresci na igreja, eu sempre fui muito ativa, mesmo na igreja anterior que eu frequentava. Então, meu pai, quando eu tomei uma decisão por Jesus, um dia, ele chegou comigo e ele disse assim, você me deu a maior decepção da minha vida. Entende o que é isso? Você ouvir isso de alguém que é significativo para você, de alguém que tem valor. E tudo que eu queria era ouvir o quê? O contrário. Filha, eu me alegro com a sua vida. Filha, você é alguém que enche o meu coração. Nós queremos isso dos nossos pais. E sabe, irmãos, e uma outra característica assim, muito presente na vida do meu pai é um homem muito negativo. Muito negativo. Ele enxerga as piores condições diante de uma situação. Então eu cresci ouvindo muitas críticas. Eu ouvi crescendo muitas palavras negativas. E meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele fala do medo de morrer. Ele tem um medo de morrer tão grande que desde muito tempo, eu já vou fazer quase 50 anos, irmãos. Imagina aí quantos anos eu ouvi meu pai falando que ele ia morrer, que ele ia morrer, que ele ia morrer. Então eu cresci nesse ambiente de fragilidade, de vulnerabilidade, de incerteza. Mas sabe o que eu aprendi ao longo da minha caminhada? Que existe uma outra verdade que direciona hoje a minha vida.
E essa verdade vem pela fé. Então, todas as vezes que eu me encontro com Ele, todas as vezes até que eu escuto algo dEle, opa, bate e volta, porque não é verdade. E eu olho para a verdade que eu tenho aprendido. Eu fui lidando com essas situações, eu fui lidando com as críticas, eu fui lidando com as cutucadas, com as indiretas, com um lugar certo. Mas hoje já passou aí mais de 20 anos na minha jornada com eles dois. E nessa jornada eu aprendi a enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus ainda não manifestou, mas eu tenho certeza que vai manifestar, amém? Eu vejo, eu não enxergo Ele nessa condição, eu enxergo Ele com meus olhos da fé, levantando as mãos dEle, entregando o coração dEle para Jesus, e quando Ele partir, Ele vai partir com o Senhor, que é a maior vitória que nós podemos ter nessa terra. Por quê? Porque eu aprendi a enxergar com os olhos da fé. E uma outra atitude, faça o que for melhor, aquilo que está ao seu alcance. Romanos 12, 18, no mesmo livro. Faça o melhor, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você pode, aquilo que você tem condições. Faça o melhor que estiver ao seu alcance. Romanos 12, 18. Se for, no 17, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que estiver ao seu alcance, faça o melhor. O que depende de mim, eu preciso ir até as últimas condições. Mas o que depende do outro é responsabilidade do outro. Agora, aquilo que o outro não faz, aquilo que o outro deveria fazer, isso não pode influenciar nas minhas atitudes. Porque aquilo que eu sei que eu preciso fazer, então é minha responsabilidade. É eu que decido. Então eu vou e faço o que precisa ser feito. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E aí, diante de tudo isso, você pode pensar, diante desses desafios todos, dessas atitudes todas, mas você pode se sentir desencorajado. Você pode se sentir limitado, porque você se sente paralisado. Você sabe até de todas essas coisas e você consegue até dar alguns passos, mas chega um momento que você não consegue, que você trava, que você paralisa. Existem situações que você quer ir além nesse relacionamento com seus pais, mas você é paralisado, você é ali impulsionado a ficar nesse lugar que você não consegue mais dar um passo. E por quê? Porque quando nós somos machucados, quando nós somos feridos, existe então um distanciamento, existe então um afastamento. E se você já foi tão machucado, se você já se decepcionou tantas vezes com esses pais, se eles já te fizeram sofrer, e esse sofrimento foi gerado através de feridas específicas nas suas emoções, e essas feridas são a rejeição, que é o fato de você nunca agradar, de você não ser aceito, de você não ter sido bem recebido, de você ter enfrentado situações onde você se sentiu humilhado, onde você se sentiu injustiçado, enquanto tantas situações que você foi negligenciado e até abandonado. E todas essas situações que nós atravessamos, elas geram em nós dores, elas geram em nós feridas, elas machucam a nossa identidade. Mas nós precisamos, queridos, aprender, diga comigo, aprender. Nós precisamos aprender a adotar uma nova visão. Eu preciso olhar para mim mesma,
Eu preciso olhar para o outro e eu preciso olhar para o mundo à minha volta agora, a partir de um novo entendimento, a partir de uma nova revelação que eu tenho acesso. E essa revelação que eu tenho acesso vem pela palavra de Deus. Ela me ensina, ela me instrui, ela me capacita a lidar com essas dores, a lidar com essas questões. Sabe, quando nós somos feridos, nós passamos a ter aspectos nas nossas emoções que nos impedem de viver o propósito de Deus. E eu quero falar de duas condições. A primeira é desamparo. E desamparo é o sofrimento levado pelo abandono, acompanhado de uma sensação de vulnerabilidade, de solidão, de tristeza e de medo, que paralisa o meu potencial. Porque as situações de rejeição, humilhação, injustiça, abandono, me fazem olhar para mim mesmo e acreditar que eu não tenho suporte, que eu não tenho amparo, que eu não posso contar com ninguém. Então eu passo a ter um padrão de pensamento vulnerável, limitado. Eu consigo ir até determinado passo da minha vida, mas aqui eu não vou mais. Por quê? Porque eu não me sinto mais seguro. Eu não tenho mais controle. E quando foge do meu controle, eu paro, eu evito. Ou então, eu ataco. Porque são duas formas de lidar quando nós nos sentimos ameaçados. Ou nós paralisamos, ficamos no lugar onde nós estamos, ou a gente vai para o outro extremo, que é o quê? O ataque. Eu vou para cima, eu tenho que fazer, então eu vou fazer, não quero nem saber o que vai dar, mas eu vou fazer, e aí vai para o sentido da agressividade verbal, da forma de lidar com as coisas de uma forma muito incisiva, muito dura. É a maneira de lidar com o desamparo, com a incerteza, por conta das feridas que nós fomos recebendo ao longo da jornada. E a outra ferida que causa uma distorção na forma com que nós nos enxergamos é o desamor. É eu não me sentir amada, eu não me sentir segura e ter passado por situações de indiferença. Sabe por que eu tenho que te explicar essas coisas? Sabe por que é importante você entender essa realidade na sua vida? Como eu tenho entendido na minha vida, como eu tenho passado a enxergar e a adotar um novo padrão de aprendizagem por conta dessas condições. Por quê? Porque eu decidi viver tudo o que Deus tem para a minha vida. E porque eu quero viver tudo, eu me comprometo com o meu processo de transformação. Eu decido viver, eu decido me expor nas minhas vulnerabilidades. Eu decido enxergar quais são as minhas vulnerabilidades. Porque quando eu enxergo, quando eu sei, eu passo então a adotar a verdade de Deus na mentira que foi plantada na minha infância, que foi plantada pelas minhas experiências. Por quê? Porque eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. E se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos, em todas as áreas que sejam, você precisa se comprometer. Você precisa se expor. Você precisa decidir. Por quê? Porque quando eu fico nesse lugar, que é até confortável, que é até mais cômodo, que é a minha zona de conforto, porque eu sempre lidei dessa forma, eu sempre reagi assim, e assim eu cheguei até aqui. Mas agora para e enxerga a maneira como você tem se relacionado com os seus pais. O que você tem colhido? Quais são os resultados que você tem hoje, quando você chega em casa? Os resultados que você tem nesse relacionamento que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Para e pensa, quais são esses resultados? Porque os resultados, eles mostram a verdade do que nós estamos
enfrentando. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu tenho boas notícias. Amém? Quem gosta de boa notícia aí, igreja? Eu amo boa notícia, amo boas notícias. Então, as boas notícias que eu tenho para você é que Jesus, a verdade da palavra, traz agora sobre a minha forma de me enxergar e enxergar os outros e o mundo, uma realidade nova. Baseado em quê? Baseado na sua palavra, baseado nas atitudes que Ele teve para me dizer: você é amada, você é amparada, você pode contar comigo. E sabe, queridos, esse perfeito amor que eu e você precisamos encaixar de uma forma muito prática, vai nos levar a vencer todos os nossos medos. Vai nos levar a experimentar coisas novas da parte do Senhor. Por quê? Porque conhecer o Senhor, eu posso ouvir falar de Jesus. Mas quando eu conheço a Jesus, quando eu enxergo Ele, contemplo na minha jornada, todos os dias, eu passo a ter uma nova visão, eu passo a ter uma nova convicção, e eu passo a entender que eu nunca, diga comigo, nunca vou estar só. Eu nunca vou estar só. Ele nunca vai me negar a sua mão para me ajudar a vencer as minhas dificuldades. Amém? E eu queria que você entendesse isso e abrisse comigo lá no livro de Romanos 8:15. A gente já está aqui em Romanos, vamos continuar. Romanos 8:15. Olha que revelação. Olha que verdade que o Senhor traz para nós nessa noite. Eu oro e eu declaro sobre a sua vida que essa revelação vai começar a promover em você a partir de hoje um romper de mentiras e enganos e de distorções que você ao longo dessa jornada foi absorvendo como verdade. Mas essas verdades distorcidas pelo poder da palavra, eu declaro, elas vão ruir na sua forma de se enxergar, na sua forma de enxergar a sua família e na forma de enxergar o mundo. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque Ele te diz hoje, no versículo 15, porque eu e você, nós não recebemos um espírito de escravidão, para que outra vez estarmos em temor, mas eu e você, nós recebemos o espírito de adoção e de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba Pai, aleluia, e Ele nos ouve, Ele te ouve, glória a Deus. Isso precisa encher o seu coração. Isso precisa encher a verdade dos seus pensamentos. Eu tenho um Pai que eu posso clamar. Ele diz para mim, Ele diz, clama a mim, Abba. Ele ainda diz que eu posso falar com proximidade, com intimidade. Sabe, você pode viver esse relacionamento íntimo com o Pai de uma forma onde você se sinta exclusivamente e exclusivamente único com Ele. Quando eu me vejo diante do Pai, quando eu me vejo diante dos meus desafios, das minhas situações, das minhas condições adversas, eu olho e enxergo. Já teve vários momentos nesse processo, porque a gente vai crescendo, não é, irmãos? A gente vai crescendo e vai experimentando, então nós vamos amadurecendo. Mas por muito tempo na minha vida, quando eu me sentia desafiada, que eu tinha problemas, que eu me sentia insegura para lidar, para resolver, eu me via literalmente olhando para Ele como aquele Pai bem grande. E eu olhava para Ele e dizia, ai Pai,
Eu não vou dar conta, não. Eu não vou dar conta, eu não sei como lidar com isso. E agora eu estou desesperada. Eu corria para ele. E sabe, irmãos, eu visualizava, eu enxergava aquele pai grandão, com aqueles braços bem fortes. E ele vinha, chegava, me pegava no colo e batia e dizia: vai ficar tudo bem, vai passar, eu vou te ajudar, você não vai só e você vai dar conta. E aleluia, que ao longo desses anos, em cada etapa, eu fui dando conta. Eu fui vencendo, mas eu não venci só, porque nós não vencemos só. Nós vencemos, nós superamos, nós avançamos, quando nós corremos para aquele que pode mudar a nossa história. E eu quero te dizer hoje, que você precisa começar a parar de olhar para você mesmo. Você precisa parar de olhar para os defeitos do seu pai ou da sua mãe natural. E você precisa começar a aprender a olhar para o seu pai que te adotou, que te ama e que prova o seu amor por você. Aleluia! Abre aí comigo em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Deus é tão perfeito, Deus é tão incrível, extraordinário, que Ele reforça para mim e para você hoje, nesse texto de Romanos 5:8. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda sendo pecadores. Ele provou o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quanto você é amparado. E quando você tiver dúvida disso, quando as circunstâncias quiserem te mostrar o contrário, pensa e se vê diante da maior prova de amor que alguém podia nos dar, que é o fato de ter morrido. Amém? Olhe para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a maior referência que eu e você precisamos ter quando a dúvida, o medo e a incerteza bater na porta do nosso coração. Quando eu me enxergo diante da cruz e que eu vejo, que eu entendo o quanto eu sou amada, o quanto eu sou amparada, o quanto Ele sofreu no meu lugar para me dizer: Roseli, Tiago, Carol, você que está aqui, você pode viver a sua vida em segurança, em capacidade e em confiança. Por quê? Porque eu já paguei o preço, eu já restaurei, eu já trouxe sobre a sua vida novidade. Aleluia! E aí eu quero te perguntar, por que nós não cumprimos o nosso propósito e vivemos intensamente essa realidade? Por que ainda nós estamos limitados? Por que ainda nós chegamos a um ponto onde nós somos paralisados? Sabe, quando eu olho para essa juventude aqui, quando eu olho para a juventude no Parque São Pedro, quando eu olho para a juventude no Jesus Me Deu, eu vejo como flechas poderosas nessa terra. É assim que o Senhor te enxerga. Você é chamado nesse tempo para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, pare de olhar para você. Porque quando você olha para você, você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Mas eu quero te dizer que isso é mentira. Isso é mentira. Aprenda a responder às mentiras que são acionadas na sua mente com a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos capacidade de alinharmos os nossos relacionamentos familiares. Por quê? Porque Ele
comigo e com você. Ele vai nos ajudar. Ele nos ajuda. Irmãos, a coisa mais linda na minha vida, a coisa mais linda que eu tive a oportunidade de ouvir, eu estou no estágio pastoral, estou aí nos meus desafios, e eu não posso compartilhar muito dessa realidade da minha vida, que eu vivo no ministério. Por quê? Porque assim, meus pais ainda não têm uma visão plena, completa. E é claro que isso é importante para mim. Claro que isso tem valor para mim. Mas há alguns dias eu fiz aniversário. E eu recebi uma mensagem da minha mãe. E essa mensagem ela foi muito significativa para mim. Porque eu entendi naquela mensagem que houve uma colheita de muitos anos de semeadura. Amém? De muitos anos de investimento. Porque a gente imagina que a gente começa a investir hoje e amanhã eu já vou ter colheita. Não é verdade? Mas eu investi muitos anos. Mesmo machucada pelas palavras. Eu investi muitos anos, mesmo diante de lágrimas, mas acreditando, crendo e lidando com as situações. Então, no meu aniversário, ela passa uma mensagem de voz. E nessa mensagem, ela abre a boca dela e me abençoa, e declara, e começa a profetizar. Eu disse, Jesus é o Senhor na terra, porque só o Senhor para usar a boca dela daquela forma. Mas o que eu quero te dizer? Que quando você decide fazer o que você precisa fazer, porque você entendeu, você trouxe para a sua realidade, e que você continua fazendo, você vai ter colheita. Você vai ver restauração. Você vai ver reconciliação. Amém, queridos? Aleluia. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus.